Nos Estados Unidos, um jogador de beisebol se recusou a se ajoelhar para o grupo Black Lives Matter, aquele grupo que diz defender os negros, mas que na realidade defende a esquerda. Por que esse jogador cristão fez isso? Ele disse que só se ajoelha diante de seu Deus, Jesus Cristo. E também afirmou que ele não podia compactuar com as bandeiras que esse grupo esquerdista defende. Eles são marxistas e são contrários à família tradicional. Esse cristão não se dobrou ao ídolo de nossos dias, o esquerdismo, diferentemente de muitos cristãos moderninhos. Sob a desculpa de evangelizar, de se fazer judeu para ganhar os judeus, cristãos têm adotado conceitos esquerdistas que entraram e se estabeleceram nas igrejas, tornando-se ídolos intocáveis que os cristãos insistem em adorar. Abraçando o discurso feminista, mulheres cristãs têm adotado posturas totalmente contrárias à Bíblia que elas prometem honrar. Muitas mulheres cristãs não têm tido filhos, e as que têm poucos filhos, seguindo esses globalistas esquerdistas fanáticos por controlar as nossas vidas. Essas mulheres têm escutado durante décadas essas feministas que odeiam crianças, e assim estão deixando de lado o mandamento de nosso Criador: ide e enchei a terra, e se esquecendo do Salmo 127, que declara que os filhos são bênção. Os filhos são como flecha, e bem-aventurado aquele que enche a sua aljava com muitas crianças, porque filhos são força. Ao invés de ouvir Paulo, que declara que a mulher será conservada na missão de mãe, muitas mulheres cristãs têm escutado Beth Friedan, aquela feminista que disse que todos os problemas femininos se resolveriam no instante em que as mulheres deixassem suas casas e fossem para o mercado de trabalho, e assim negligenciassem o cuidado do lar e de seus filhos. Mulheres com filhos pequenos têm saído às 6 da manhã e voltado às 18 horas. Mulheres com filhos pequenos têm saído às 6 da manhã e chegado em suas casas às 6 da tarde. É claro que essas mulheres não estão cumprindo a sua missão de mãe. Por fim, a cereja do bolo feminista no meio evangélico é o pastorado feminino. Wayne Grudem mostra em seu livro Feminismo Evangélico que ninguém tinha dúvida sobre a passagem bíblica em que Paulo ordena: não permito que as mulheres ensinem e nem exerçam autoridade de homem. Até o século XIX, nenhuma igreja em todo o mundo possuía uma pastora sequer. Bastou a primeira onda feminista surgir e também começaram a surgir pastoras. Mas o boom mesmo veio durante a década de 60, durante a segunda onda feminista. Aí, mulheres pastoreando a igreja e seus maridos começaram a surgir aos montes. Os cristãos foram triunfantes quando confrontaram a cultura e não quando cederam a ela. Os cristãos primitivos diziam que o aborto era errado, diziam que abandonar crianças com deficiência era errado. Os cristãos primitivos não participavam daquelas festas regadas à idolatria e todo tipo de orgia. Os cristãos primitivos não se envolviam naqueles espetáculos em que os homens lutavam até a morte ou eram devorados por leões. Tudo isso chamado de esporte. Por serem diferentes, únicos, os cristãos foram odiados e perseguidos. Mas, mesmo sendo uma voz solitária no deserto, aqueles cristãos triunfaram. O Império Romano ruiu e a igreja cristã permaneceu. Mas hoje, a igreja tem se ajoelhado diante da cultura, incorporando-a à sua fé e fazendo a nossa essência cristã desaparecer. O esquerdismo, como um parasita, entrou na igreja e a controlou. De maneira que, em muitas igrejas, a aparência é cristã, mas a mente a controlar esse hospedeiro é o esquerdismo. Se os cristãos antigos não participavam daquelas festas pagãs, os cristãos moderninhos pulam carnaval e muitas igrejas até possuem escola de samba. Para muitos cristãos, basta colocar a palavra gospel na frente e toda coisa profana se converte em algo sagrado. E aí, você tem balada gospel, funk gospel, e todas essas pessoas acabarão indo para o inferno gospel. Ao invés de confrontar a sensualidade de nossos dias, muitos pregadores moderninhos usam roupas extremamente sensuais. Ao invés de expor o pecado das pessoas, dando-lhes assim chance de arrependimento e de salvação, pregadores moderninhos adotaram uma mensagem que massageia o ego das pessoas, que ouvem essa mensagem e se sentem muito bem, contudo, jamais se arrependem de seus pecados. Por isso, já é muito normal ver um artista que num dia diz ter tido uma experiência com Jesus nessas igrejas moderninhas, para no dia seguinte postar uma foto semi-nu. É normal ver jogadores de futebol postando vídeos de pregadores do YouTube que falam sobre consolo, mas nunca sobre arrependimento, para mais uma noitada regada a muito álcool e muito sexo. E alguns já estão até se dizendo gays e cristãos. Afinal de contas, eles ouviram desses pregadores
que Deus os ama do jeito que eles são, que Deus não julga, que Deus é amor. Na Europa, a igreja fez exatamente isso que a igreja brasileira está fazendo. A igreja europeia se dobrou à cultura de seus dias. Tornou seu discurso agradável à cultura predominante. Não confrontou o pecado de seus dias. E claro, tudo isso em nome do amor, do politicamente correto gospel, o não julgueis. Onde estão essas igrejas europeias hoje? Mortas. Praticamente não há igrejas cristãs na Europa. Justamente por não estarem dispostas a morrer por sua fé, essas igrejas estão mortas. Justamente por não terem a coragem de permanecerem sozinhas, pregando a verdade. Hoje, as igrejas que existem na Europa existem em poucos números. É por isso que o conselho cristão é sempre o mesmo. Ajoelhe-se diante de Cristo e você não precisará se dobrar diante de homem algum. Do contrário, estaremos vencidos por esta cultura que há de nos engolir.